Hoje a gente vai falar sobre medicina veterinária. Como achar propósitos nessa profissão como cristãos. Eu já tive essa crise, algumas pessoas relataram que tem essa crise também, então vamos lá. Se você não faz medicina veterinária, fica aqui também, porque eu acho que esse vídeo pode te ajudar na sua profissão. O primeiro ponto que eu quero trazer é que Deus precisa de todas as profissões. A crise com a veterinária, eu acho que muitas vezes é porque por que eu vou fazer veterinária se eu posso fazer medicina humana? Não seria muito mais útil eu cuidar de gente? Então a primeira parte desse vídeo vai ser para eu mostrar para vocês, por meio da Bíblia, que os animais são importantes para Deus. Que Deus cuida deles também e precisa de pessoas que cuidem deles. Não sou eu que estou falando que os animais são importantes, é o próprio Deus. Primeiro ponto, vamos passando por toda a Bíblia, né? Gênesis 1, então, 1:25. Aqui está contando a história da criação do mundo. Bíblias em mãos. No início, Deus cria um mundo perfeito. Isso aqui, essas duas páginas mostram o que era para ser. E quando a gente olha o mundo perfeito que Deus projetou, nós encontramos os animais. Então, com isso eu quero dizer que os animais fazem parte do plano perfeito que Deus projetou. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Deus estabelece os animais como algo bom, como algo que fazia parte do plano divino, do Éden, do que o mundo deveria ser. Então começamos com esse brilhante ponto aqui. Mais à frente, em Gênesis 8, e aí vai ser Gênesis 8:1, né? O mundo virou mal, a gente vê que todo mundo estava ali entregue aos pecados e Deus se arrepende, né? Se arrepende, né? Não tem arrependimento, o arrependimento divino não é como a gente conhece, mas Deus se arrepende de ter criado os seres humanos, o que ele tinha feito. Então o que ele faz? Deus dá a vida, Deus tira. E aqui nesse momento Deus decide tirar a vida daquilo que ele tinha feito, porque aquelas pessoas estavam completamente entregues ao pecado. Só que entre esse povo havia Noé, e Noé era um homem bom. E aqui em Gênesis 8:1 diz assim, ó: então Deus lembrou-se de Noé, e Deus salva Noé. Mas não tá só isso escrito aqui em Gênesis 8:1, tá escrito o seguinte: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais. Deus traçou um plano de mundo perfeito e lá ele estabeleceu que haveriam animais. Deus estabeleceu um plano para tirar tudo de ruim que havia no planeta e ele escolhe poupar os animais, porque em Gênesis a gente vê que Deus viu que isso era bom. Os animais eram algo bom que ele havia feito. Provérbios 12:10, a gente lê o seguinte: o justo cuida bem dos seus animais. Olha isso. Alguém que maltrata os animais é visto como injusto diante de Deus. Deus não se importa só com os humanos. Deus é um Deus que cuida de todas as criaturas. E quando nós escolhemos cuidar de animais, nós estamos refletindo também um caráter de Deus. Aqui em Êxodo 23 também tem outra passagem muito legal. Deus dá leis para a proteção de animais. Olha isso, olha que forte. Aqui ele dá leis de como as pessoas deveriam se portar, o que elas deveriam fazer, né, para realmente seguirem a Deus. E uma dessas leis é sobre cuidar dos animais. Olha isso aqui. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento, leve-o de volta a quem pertence, mesmo se for seu inimigo. Deus quer que a gente passe por cima de questões nossas para cuidar da criação dele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sobre o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Deus foi o primeiro defensor da causa dos animais, com certeza. Outra coisa que eu acho muito interessante é que a Bíblia fala que Jesus nasceu numa manjedoura. Manjedoura, para quem não sabe, é o lugar onde coloca comida para os animais, né? Essa manjedoura provavelmente estava num estábulo. A Bíblia não fala explicitamente que tinham animais, quais eram os animais, mas Jesus nasceu num estábulo, você colocado numa manjedoura. Vocês acham que tinha animais ou que não tinha? Sinceramente, eu acho que tinha, e eu acho tão bonito pensar que quando Deus nasceu, animais testemunharam o nascimento do Criador. E Jesus não se importou de nascer numa manjedoura, num estábulo, com a presença de animais. Eu lembro que eu estava com uma crise muito grande. Eu pensei assim, eu não acho que a veterinária vai me trazer o potencial total que eu tenho em Deus. Eu pensei que eu deveria fazer medicina. E muito do porquê disso é porque eu pensava, se eu for médica, eu vou ser mais útil em missões.
Se eu for médica, eu vou ter mais contato com pessoas e aí eu vou poder evangelizar mais. E eu tô dando o exemplo da medicina, mas acho que a gente já pode pensar isso com qualquer outra profissão. Se você acha que você tem dons e talentos que podem ser usados melhor em outro lugar, aí é outra questão, é uma coisa assim, no que você é bom, né? Mas agora, se a sua questão é, será que eu vou conseguir servir a Deus na veterinária? Eu vou te responder, porque essa era a minha pergunta. Um dia eu fui numa conferência. A gente teve várias palestras, inclusive lá eu vi o Marco Teles, foi muito legal, amei a pregação dele. Aquele momento foi bem decisivo pra mim, porque foi bem nessa época que eu tava com muita crise, e eu fui nessa conferência, assim, esperando uma resposta de Deus, assim, nem era muito sobre isso, era sobre missões, né, na verdade. Então eu tava bem, assim, esperançosa de Deus me dar alguma resposta, enfim. E eu lembro que quando eu tava lá na conferência, em momentos de orações, Deus me levou a pensar o seguinte: o que eu faço hoje? Eu estudo e eu produzo conteúdo pra internet. O que eu faço na minha faculdade? Eu estudo, eu almoço, eu prego o evangelho, eu participo de grupo cristão, eu prego, né? Lá as pessoas têm a oportunidade de pregar e eu já fui chamada para pregar, então eu prego lá. A minha internet, eu produzo conteúdo do quê? Eu poderia produzir conteúdo de qualquer coisa, mas o que eu produzo conteúdo? Sobre cristianismo, sobre Jesus, sobre apresentar Jesus para as pessoas, como trazer pessoas para Jesus. É para isso que eu produzo conteúdo, esse é o meu conteúdo. Eu sou médica? Não. Eu sou formada em medicina veterinária? Não. Eu tenho alguma profissão? Não. E o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando para a obra de Deus. E aí, nesse momento que eu pensei isso, o Espírito Santo falou para mim que não importa onde eu estiver, o meu amor pelo reino vai prevalecer e a minha vontade do reino, de promover o reino, vai prevalecer. Então, às vezes eu fico pensando que eu preciso ser médica para ajudar o reino de Deus. Mas eu já ajudo o reino de Deus. Ali Deus me falou: aonde eu te colocar, você vai promover o meu reino. Você não precisa de lugar específico para fazer nada. Você não precisa de plataforma específica. Se eu não tivesse Instagram, então eu acharia outra ferramenta. Se eu não estivesse na faculdade, eu acharia outra ferramenta. E assim vai. Se eu não for veterinário, eu vou achar outra ferramenta. Quando o seu propósito é X, você não precisa de lugar X para fazer ele. O seu propósito é você, já tá vivo em você. Então o que eu tenho para dizer para você: não existe profissão mais digna que a outra. Todo mundo precisa de todas as profissões. Se só existissem médicos, se só existissem engenheiros, se só existissem fisioterapeutas, fonoaudiólogos, é assim que fala? Se só existissem médicos veterinários, o mundo não ia andar. Porque Deus criou muitas coisas. Deus criou a matemática, a lógica, o ser humano, os animais, a madeira, a pedra. Deus criou o tecido, a moda, Deus criou tudo, a comida. Deus precisa de administradores para todas as áreas dele. Se algum dia Deus virar para mim e falar assim: você não vai ser mais médica veterinária, tudo bem, porque a minha identidade não está nisso. A minha identidade está em ser filha de Deus, em pregar o evangelho, em promover o reino, e aonde Deus me colocar, eu vou fazer. Agora falando mais da veterinária também. Gente, se não existissem médicos veterinários, ninguém comia coisa de origem animal. Ninguém comia. Toda comida, olha só, tô com um sanduíche de frango aqui desfiado. Para esse frango ter chegado aqui, ele passou pelo veterinário. O veterinário tem que autorizar, ele tem que estar fazendo a inspeção e autorizar que esse frango chegue até minha mesa. E se ele não fizer um bom trabalho, se ele não se dedicar no que ele está fazendo, se ele não fizer com excelência para a glória de Deus, e esse frango vier estragado aqui, ele vai me fazer passar mal. Ele vai me prejudicar. Eu dependo de um médico veterinário. Todos os dias eu dependo de um médico veterinário. Não só os animais dependem, mas nós também. Se um médico veterinário não existisse, gente, as zoonoses estariam descontroladas. Porque de zoonose entende um médico veterinário. O médico humano não entende de zoonose. Isso é muito sério. Se não existissem médicos veterinários, eu digo a vocês que teria muita gente doente. A medicina veterinária não é só a clínica. Muita gente... Olha, quando a gente pensa... Inclusive, quando eu comecei a fazer medicina veterinária, eu pensava em clínica. Eu quero fazer clínica de pequenos. Eu amava cachorro... Eu amo, né? Eu amo cachorros. Eu quero clínica de pequenos. Mas a veterinária é muito mais do que isso. Gente, tem tanta coisa pra fazer. Sério, tanta coisa pra fazer. E eu sou um pouco frustrada, inclusive, olha, eu acho que eu nunca falei sobre isso, mas eu sou um pouco frustrada com a veterinária no sentido de que eu entrei querendo clínica de pequenos. E aí eu estagiei
E eu vi que talvez não seja isso, sabe? Eu não acho que foi isso que Deus me chamou pra fazer. Então, isso me frustrou, porque eu pensei, cara, eu entrei na veterinária pra fazer isso, e agora eu não quero fazer isso. O que mais eu tenho pra fazer, sabe? Parece que virou mais... As coisas que eu quero fazer a partir de agora são mais como alternativas, não como objetivo que eu tinha. Mas eu me lembro de tudo isso que eu falei pra vocês, e eu tenho isso no meu coração. Primeiro, a veterinária é muito grande, tem muita coisa pra fazer. Segundo, se não existissem médicos veterinários, ó, tchau, tchau pra humanidade. Terceiro, o Senhor gosta da medicina veterinária, ele precisa de médicos veterinários no mundo. E quinto, independente do que eu fizer, eu vou glorificar o nome dele, eu vou levar o nome dele. Eu queria contar pra vocês algumas experiências que eu tive no meu estágio também, que essas coisas que eu falei pra vocês ficaram ainda mais claras pra mim. Questão de evangelismo. Gente, todo mundo precisa de Deus. Todo mundo. Durante toda a vida de vocês, vocês vão ter contatos com humanos. E na veterinária, eu te digo bem, parece que você tem mais contato com gente do que com bicho, tá? Vocês vão ter muita gente pra evangelizar nessa vida. Que é o chamado universal de todas as pessoas, né? Seu primeiro chamado não é a sua profissão, é ser um evangelista. E colegas de trabalho, você passa muito tempo com os veterinários lá, com auxiliares, com as pessoas que cuidam, né, tipo, da questão das vendas, da gestão, da limpeza, do banho e tosa. Então, eu percebi que mesmo lá, eu falei muito sobre Jesus. Eu agia como quem pertencia a Jesus lá. E eu tinha muito espaço para agir assim, porque a veterinária é um lugar onde você tem que ser muito empático, onde você tem que saber conversar, onde você tem que fazer com excelência, onde você tem que treinar o seu olhar, o seu ouvido. A gente cuida de pacientes que não falam. O quão sensível você tem que ser para perceber o que esses pacientes estão sentindo. Isso me ensina muito sobre o cristianismo, muito sobre quem Jesus é, sobre os caráteres que ele tem. Eu queria contar pra vocês, talvez esse seja o final do vídeo, sobre uma experiência que eu tive. Durante o estágio, eu tinha esse caderno aqui. E aí, eu anotei todos os casos, porque pra eu estudar em casa depois e pra eu me lembrar das coisas que eu vi. Tem várias coisas também de protocolos que faziam lá, até de como que eles abordavam os clientes, né? Pra eu saber e não esquecer depois, né? E ninguém vir brigar comigo. Mas hoje eu vou contar a história da Luna. A Luna é um Rottweiler. Linda, fofíssima. Ela levou uma picada de uma aranha. E aqui, ó, necrosou tudo aqui nela, sabe? Mas ela tava indo muito bem. A veterinária que eu estagiei, ela é maravilhosa. E ela tava fazendo um tratamento com laser, ozônio, muito bacana e tava melhorando muito, muito. Só que um belo dia, ela apareceu com um inchaço na boca. Você poderia aplicar um anti-inflamatório, né? Só que anti-inflamatórios, eles tratam o que gerou, mas não a causa. Então, assim, sempre tenham em mente de que a gente tem que ir na causa do problema. E como que a gente vai na causa do problema? Investigando. A veterinária teve a suspeita de que era alguma coisa no dente. Então, ela foi lá e começou a olhar a boca dela, ver se ela encontrava alguma coisa. E nesse momento, isso me chocou muito, tanto que eu escrevi aqui. Durante esse momento, a Luna começou a passar a mão, assim, a pata, né? A pata na boca, assim. E aí a doutora virou e falou assim, parou tudo. E ela falou, para, deixa que ela tá falando. Ali eu aprendi uma das coisas mais importantes da veterinária. Nós temos que ser bons observadores. E ali eu aprendi sobre o cristianismo. Porque o quão importante é para um cristão ser um bom observador das pessoas também. Eu escrevi. Os animais têm me ensinado a saber o que as pessoas precisam sem elas falarem. Eu oro muito para Deus me mostrar a necessidade das pessoas sem que elas tenham que me falar. E não só isso, mas os animais têm me ensinado a aprender a língua das pessoas. Entender as questões, não só a língua como coreano, inglês, alemão, mas as questões de cada uma delas, como é a dinâmica delas entre as pessoas, as familiares, os relacionamentos, e entender as pessoas. Um olhar atento vê Deus em todos os lugares. Você pode aprender sobre Deus em todos os lugares.
Em todos os lugares, tudo que você faz pode ser usado como ferramenta do Espírito Santo para te mostrar um pouco mais do caráter de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha tranquilizado o coração de vocês, porque um bom servo de Deus, ele glorifica a Deus em qualquer lugar. Foquem em fazer as coisas com Deus, com os princípios bíblicos de Deus. Foquem em fazer uma boa medicina veterinária. Foquem em ser bons profissionais, serem dedicados, entenderem que os animais precisam da gente. Os humanos precisam dos médicos veterinários. Muitas pessoas que vão ao veterinário, eles têm questões. Todo mundo tem as suas questões. E as pessoas que vão ao veterinário também têm. Às vezes o animal é tudo que a pessoa tem, porque ela se sente sozinha. Se a gente for bons observadores, nós vamos perceber essas questões das pessoas e nós vamos conseguir trazer Jesus para elas e cura para elas e mostrar para elas o que Deus pode oferecer. Deus escolheu nós para fazermos parte do plano dele, do mundo dele. Deus nos chamou para ser gestores da criação e ele precisa dos médicos veterinários. Então é assim que eu vejo o propósito dessa profissão, tá bom? Um beijo, eu espero que tenha ajudado.